Olá pessoal, tudo bem? Antes de iniciar a nossa fala de hoje, eu quero mandar um abraço a todo militar, quer seja da polícia, militar, do exército, das forças armadas, porque ontem, dia 25 de agosto, foi o dia do soldado. Então vai o nosso abraço, nosso reconhecimento a esses guerreiros. No dia de hoje, nós iremos abordar um assunto bem interessante, que se chama arquitetura contra o crime. A arquitetura contra o crime já existe em países do primeiro mundo há muitos anos. Todo crime acontece pela somatória de uma vítima, um agente motivado e um ambiente favorável. São essas três componentes do crime que fazem que ele aconteça. Assim, detectar o que no ambiente o torna favorável para a ocorrência de delitos é uma excelente forma de prevenção. Então, para melhorar a segurança do cidadão paranaense, a Polícia Militar do Paraná desenvolveu recentemente algumas pesquisas em residências onde ocorreram delitos contra o patrimônio, verificando nesses locais pesquisados o que havia de comum entre elas, para saber o que nela gerava essa atratividade para os criminosos. As casas com mais de um arrombamento têm alguma particularidade, o que mostra que a arquitetura é determinante na escolha do criminoso. Conforme essa pesquisa, pessoal, 48% dos entrevistados, no caso os criminosos, admitiram que a estrutura da sua residência permitiu a ação deles. E 36% dos presos criminosos afirmaram que as atitudes dos moradores das residências que foram vítimas desses arrombamentos facilitaram a ação dos bandidos. Durante a pesquisa, descobriu-se, por exemplo, que ao contrário do que as pessoas pensam, 71% dos criminosos preferem assaltar residências com muros, contra 29% com grades. Isso ocorre, segundo os próprios presos, porque o muro impede que alguém os veja de fora da propriedade. Olha que interessante. Sobre que tipo de fatores facilitam a prática de furto, 21% dos presos afirmaram preferir os locais próximos a terrenos baldios, 20% locais com pouca luminosidade e 18% com áreas com cantos escuros, Seguindo aí pela pesquisa, foi realizado um questionário nas 101 residências que foram vítimas. Descobriu-se que em 60% delas, o método empregado pelo criminoso foi a escalada e apenas 2% houve o uso de chaves falsas, as chamadas michas. Então a escalada é a maneira mais usada aí pelos marginais. Agora segue algumas dicas. Primeira, todos os locais onde se para ou passa, quando se chega em casa, devem estar iluminadas, inclusive as áreas de conexão entre as residências, corredores, os saguões, as vias internas e externas. Uma segunda dica, suportes de lixo, caixas de luz salientes e tudo que possa ser usado como degrau por estar junto ao muro ou grade, facilita a ação do delinquente. Terceira dica, a altura, o formato, detalhes do muro podem facilitar o acesso ao interior da residência, quando possuem saliências, reentrâncias, outras características que facilitam a escalada ou transposição. Segue aqui uma quarta dica. O muro lateral, quando encosta na parede da casa, ele também poderá ser usado como rampa de acesso, como no caso de sobrados. Então é muito comum em sobrados ter essas rampas de acesso. Uma quinta dica. Entre muros e grades, há certa vantagem para as grades, por não eliminarem a visibilidade. Sexta dica, você cidadão. Grades que possuem barras transversais a meia altura podem ser facilmente transportadas pelos marginais, porque elas são usadas como degrau para pular por sobre elas. Então tome cuidado quanto a isso. Uma sétima dica a você, munícipe de Rolândia e região, uma vegetação muito densa que impeça uma boa visibilidade ou escureça o terreno deve ser removida de imediato, ou pelo menos desbastada. Uma oitava dica, se houver árvores muito frondosas de frente à residência, que encubram a visão, é importante que você pode seus galhos inferiores e posicione um ponto de luz com o foco de baixo para cima, porque ele vai eliminar as sombras. Uma nona dica, se a garagem for do tipo aberta, deverá ter um sistema de iluminação que abranja todo o ambiente dela e permanecer ligado à noite. Uma décima dica, quando guardar seu carro na garagem, sempre acione os dispositivos de segurança dos veículos, como trava, alarmes, direção e de pedal, feche os vidros, tranque as portas,
Não deixe nada no interior. Então é muito comum as pessoas param os carros na garagem e deixam o vidro aberto. Isso pode haver ação do marginal se ele transpor aí o seu muro ou a sua grade. Uma 11ª dica, as sacadas mais baixas devem sempre que possível ter o mesmo nível de segurança dos demais pavimentos. Se no andar térreo houver grades, no pavimento logo acima deverá haver também. Uma 12ª dica, se a sacada for construída junto da parede lateral, limite do imóvel, deve-se reforçar sua segurança. Caminhando-se sobre o muro ou vindo pelo lado do vizinho, um delinquente pode acessá-la facilmente. Uma 13ª dica, árvores e arbustos volumosos não devem estar posicionadas junto às janelas ou portas, de modo que reduzam a visibilidade ou projetem sombras que sirvam como esconderijo, para um delinquente. Então você que está querendo construir uma residência, está reformando, ou mesmo que já tem as suas residências, dá uma verificada nessas dicas para que você possa melhor adequar aí a segurança da sua residência e impedir a ação de marginais. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo encontro.